quem estava assistindo? 4:18, por favor, desculpa. Sabe quem estava assistindo a Jesus naquele dia? Esse camarada aqui, ó, André. André estava lá com João Batista e possivelmente João também estava lá. E quando eles viram aquilo, eles falam: uau, o Messias chegou! Nossa, eu quero conhecer o Messias. Sabe, deu sede neles, deu uma sede tão grande neles, e eles partiram para conhecer o Messias. E a Bíblia diz em João que eles passaram o dia todo com Jesus. Só que sabe o que aconteceu? Passou-se um ano. Eles tiveram um momento, eu quero que você preste atenção nisso comigo. Depois do dia que eles encontraram a Jesus, eles encontraram Jesus um dia. Depois a gente não encontra mais relatos que nos contem sobre eles caminhando com Jesus. Eles foram para casa, assim: encontrei Jesus, legal, maravilhoso, mas deixa eu voltar para a minha vida. E eles passam aproximadamente um ano e de repente, volta para o vermelho, eles dizem aqui mesmo, desculpa. De repente, depois de um ano, Jesus vem andando junto ao mar da Galileia, onde quem está trabalhando? André e Simão, que era irmão do André, o Pedro. Você não prestou atenção num detalhe aqui. O que eles estavam fazendo? Trabalhando. Que profissão? Pescadores. Possivelmente esses jovens eram jovens frustrados. Assim, não alcançaram aquele sonho maior. Eles estão trabalhando ali, né? Quando na vida eles vão se tornar um tal de nunca? Quando na vida eles vão se tornar alguém importante para Deus? Aí vem Jesus andando. Jesus começa a caminhar, vê eles trabalhando, olha para eles e diz o seguinte: olha, e eu imagino que eles viram Jesus assim: nossa, o Messias está chegando, ajeita a roupa aí, sabe? Tipo quando o pastor está vindo, né? Vê se a minha gravata está certinha aqui, né? E coisa e tal, ajeitaram lá, olharam, Jesus olhou para eles e disse assim: olha, deixem essas redes aí, porque eu quero fazer de vocês pescadores de almas, pescadores de gente. Eu acho que um olhou para o outro e falou: o quê? Eu? Você? E de repente, no mesmo instante, instantaneamente eles deixaram e foram seguir Jesus. E aí Jesus caminhou mais um pouquinho. O próximo versículo, por favor. Mais um. E ele encontrou ali na frente mais dois irmãos, João e Tiago. E Jesus lançou o mesmo convite para eles. E no mesmo instante eles estavam no barco com o Pai, aprendendo, trabalhando com o Pai. Eles deixam o barco, as redes e o Pai, e vão servir a Jesus. Queridos, nós falamos sobre passado. Eu gostaria de falar um pouquinho sobre presente agora. Ainda hoje, Jesus caminha até nós e nos convida para caminharmos com Ele. O convite de Jesus era um convite espetacular, porque Jesus estava inclusive quebrando paradigmas, como o maior dos maiores, a grande promessa, o maior dos mestres, estava chamando os menores dos servos, inclusive pessoas que aparentemente eram desqualificadas, jovens que aparentemente não tinham potencial. O convite de Jesus era algo fantástico. E talvez isso nos ensine um pouco sobre méritos. Talvez você se lembre da parábola do filho pródigo. Alguns estudiosos dizem que essa parábola poderia receber o nome de a parábola dos dois filhos pródigos. A história é bem simples.
Um pai tinha 2 filhos. E um filho mais novo chega no pai e fala assim, sabe aquela conversa da nossa adolescência? Pai, eu vou me virar sozinho. Eu não quero mais saber do senhor. Eu vou tocar minha vida, sou independente. Entendeu? Já tem 15 anos. Eu não sou mais criança, já tenho 12 anos. Então é o seguinte, pai, eu vou tocar minha vida. Mas já era uma contradição. Ele falou, eu vou tocar minha vida, eu vou me virar sozinho. Mas é o seguinte, você me dá o dinheiro. Sabe essa conversa? Não, eu vou sair de casa, não nada assim, não, coisa e tal. E aí, chega lá fora, me empresta um sapato, né? Coisa. Esse jovem rebelde saiu de casa. O pai deu a herança dele, o pai estava vivo, olha só recebe herança quando o pai está morto. Então na cabeça dele, ó, matei meu pai, o pai não existe mais para me dar a herança. E ele vai tocar a vida, e ele começa a gastar com mulheres, com amigos, sabe? Quando a gente está nessa do dinheiro, tudo está legal. E aí ele fica sem dinheiro, sem amigos, sem mulheres, sem nada. E de repente ele está numa situação tão complicada que ele está prestes a comer comida que os porcos comiam. Mas aquele camarada, de repente é tocado por um sentimento e aquele jovem diz, olha, eu estou aqui nessa situação e na casa do meu pai tem fartura. Os servos dele comem melhor do que eu estou aqui. Ele voltou para a casa do pai. Quando ele chegou meio envergonhado, ele jogou, pai, eu tenho que encontrar o Senhor, encontrar os céus. Eu não mereço ser chamado teu filho. O pai falou, não, você merece sim. E digo mais, está aqui o meu anel, selando com você a sua filiação. E olha, peguem as melhores roupas e coloquem nesse meu filho. Eu estou feliz, ele voltou. E disse mais, peguem o melhor dos novilhos, o melhor. E vamos fazer uma grande festa, um grande churrasco. Porque esse filho que estava perdido voltou. Uau! E aí o irmão mais velho, talvez enciumado, chegou no pai, meio triste, de canto lá, todo mundo comendo na festa, o filho lá emburrado, sabe? O senhor deu um tênis melhor para ele, né? Aquela coisa assim. O pai chega no filho e fala, o que foi, meu filho? O filho fala, olha, eu nunca me desviei, nunca saí da tua casa, nunca cometi nada de errado, sabe? E o senhor nunca me deu esse tipo de coisa. O pai olha para o filho e fala, meu filho, tudo que eu tenho é teu. Você deveria se alegrar que o seu irmão voltou, inclusive isso é uma coisa errada. Mas sabe, eu tenho aprendido que quando aquele primeiro jovem que se desviou voltou, Jesus olhou para, o pai olhou para aquele jovem, desculpa, e disse mais ou menos assim, meu filho, não importa os seus erros, não importa o que você fez no passado, porque eu não meço os erros. Venha, eu te amo. Para o outro filho que estava dentro da casa do pai, mas estava tão distante do pai quanto o outro que saiu, dá a impressão que o pai diz assim, filho, eu não meço os erros e também não meço os acertos. Eu simplesmente amo vocês. Tudo que eu desejo é que vocês se relacionem comigo. E inclusive, talvez é isso que Jesus está nos ensinando com essa passagem. Jesus estava lançando uma palavra de amor. Mais do que isso, ele estava convidando, usando uma ordem. Olha a maneira que Jesus dá ordens, num tom de convite. Uau! Esse Jesus é mesmo fantástico. O seu maior desejo é o de iniciar uma caminhada com o ser humano, comigo e com você. O maior desejo de Jesus é de que nós possamos andar juntos com Ele. Aqueles moços estavam trabalhando, eles tinham uma programação, eles tinham tarefas a cumprir. O texto diz que eles lançavam redes. A rede usada aqui é uma tarrafa. Sabe o que é uma tarrafa? Eu vi numa terra que tem muita pesca. É uma rede redonda com os furos nas pontas e você joga ela assim e ela afunda. E enquanto ela está afundando, você segura uma corda. E quando ela chega no chão, você puxa a corda e os peixes vêm nela. Mas olha o que Jesus faz. Ele diz, olha, deixem as redes aí. Sabe, me parece que Jesus está dizendo isso hoje. O que você está fazendo? Pare um pouco com as suas
você está vivendo, Ele ama. Filho, filha, venham até mim. Diferente de hoje, aqueles jovens entenderam o convite de Jesus, e mesmo que de maneira simples e até confusa, imediatamente eles foram seguir Jesus. E mais do que isso, eles estavam vendo ali em Jesus o sentido da vida. E isso é muito importante, porque, jovens, preste atenção, Deus não é o meio, Deus é o fim, e o fim em si mesmo. Jesus não é uma ponte para a alegria, Deus não é o meio pelo qual eu conquisto a paz, a alegria. Ele é, porque dele, por ele, para ele foram feitas todas as coisas, e sem ele, nada do que foi feito poderia existir. Ele basta, Jesus basta. Eu não preciso ter algo, eu não preciso ser alguém para ter paz, para estar feliz. Jesus me basta, Ele é tudo que eu preciso. E o convite de Jesus era mesmo maravilhoso, porque Ele desejava ensinar aqueles jovens o que o mundo não desejou ensinar, o que o padrão do mundo contemporâneo deles não desejou ensinar para eles. Jesus iria revelar o próprio Deus para aqueles jovens, e Jesus revelaria aqueles jovens ao próprio Deus. Ele ainda é tão bom, Jesus é tão bom, que Ele deseja usar o que nós temos de bom. Olha só, Ele disse para aqueles moços que estavam pescando: eu vou fazer de vocês pescadores de almas. Jesus deseja usar as nossas ferramentas, Ele deseja usar aquilo que nós temos de bom, Ele deseja lapidar os dons que nós temos. De repente, a tua vocação é com culinária, é um Masterchef. De repente é com futebol, de repente é com outro esporte, de repente é com as artes, com a música. Jesus não quer tirar isso da gente, Jesus quer pegar isso da gente e usar, lapidar para o reino de Deus e para a nossa realização. O que para aqueles jovens representava frustração, que era o fato de aprender uma profissão da família, Jesus entendia como uma grande posição de realização. E esta é uma obra maravilhosa de Jesus, que Ele pega a gente e faz da gente aquilo que a gente não conseguiria fazer com a gente. Antes da gente encerrar e falar sobre o futuro, precisamos nos atentar um pouquinho mais a esse presente. Jesus não iria apenas caminhar na direção deles e ir embora. Jesus estava nos convidando para uma nova vida. E preste atenção nisso. Antes de Jesus convidar aqueles jovens para uma missão, a missão de pescar almas, a missão de usarem as suas ferramentas seculares para ganhar almas, antes disso, antes de Jesus chamar aqueles jovens para o trabalho, até mesmo antes de Jesus chamar aqueles jovens para o ensino, eu diria mais, mesmo antes de Jesus chamar aqueles jovens para uma igreja, Jesus chamava aqueles jovens para Ele, para o relacionamento. Vinde a mim. Jesus os chamava para Ele, porque somente em Jesus nós podemos encontrar a vida. Somente em Jesus nós encontramos o sentido da vida. Ele é o caminho, a verdade e a vida. Sabe, queridos, Jesus nesta manhã convida cada um de nós para vivermos a contemporaneidade da fé, mas de uma maneira relacional. Jesus estava lançando um grande desafio a eles, sim, claro. Só que para mim esse grande desafio não era o de deixar coisas e pessoas. O grande desafio era de ter um relacionamento contínuo com Deus. Olha só, você lembra que eles
eles encontraram Jesus uma vez, foi maravilhoso, mas foram para casa e demorou um ano. E quantas vezes nós somos assim? Aqui Jesus está propondo uma transição de uma relação temporária com Jesus para uma relação contínua e eterna. Eles não mais veriam Jesus uma vez no ano, não, ou em momentos especiais, não. Eles não chorariam numa manhã, em uma noite, e depois tudo isso ia passar, não. Agora Jesus os convidava para um relacionamento contínuo, eterno, lado a lado, dia a dia, caminhada, e inclusive Jesus os chama para serem talmidins. Jesus imita o modelo de discipulado da época e convida aqueles jovens para uma caminhada de relacionamento. Queridos, Jesus não olhava para as circunstâncias daqueles jovens. Jesus não desejava que naquele momento eles deixassem tudo, inclusive. O que Jesus quer que eu deixe, Eliane? Jesus quer que eu deixe tudo, como por uma vez os missionários deixam? Não, eu não sei, talvez sim. Mas na maioria dos casos, Jesus não quer que nós deixemos tudo. O que Jesus quer é que nós deixemos tudo o que nos impede de nos relacionarmos com Ele. E naquele momento eram as redes, era o barco, era o trabalho. Querido, nesta manhã eu quero perguntar para você, jovem: quais são as nossas redes? Quais são as coisas e pessoas e atividades que nos impedem de ter uma caminhada mais constante com Cristo? Uma caminhada, um relacionamento simples, um relacionamento direto com Jesus. É isso que Ele nos pede, é só isso. Nós queremos e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor. Só tu és o Deus eterno, sobre toda a terra e céu. Jesus os convidava para uma caminhada mais estreita, de relacionamento, não de momento. Jesus nos pede algo nesta manhã, Ele nos pede algo neste dia, Ele nos pede aquilo que nos atrapalha de servi-lo. E sabe, nem sempre isso é pecado ou coisas ruins. Muitas vezes são coisas que nos parecem ser necessárias, como um trabalho, são coisas que nos parecem ser prioridades. Ele nos convida para um relacionamento. Jesus compreende o nosso passado, dá sentido ao nosso presente e nos convida a viver um futuro, sim, um novo tempo. Quando eu recebi do pastor a proposta do que falaremos aqui neste encontro, uma frase me marcou, estava lá no fim: uma visão de fé para um novo tempo. Sim, é isso. E agora nós falamos sobre novo, sobre futuro. Jesus tem um novo para as nossas vidas nestes dias, um novo tempo. Anula o nosso passado, apaga os nossos desprezos e nos convida a um presente de intimidade com Cristo. Um novo tempo, sim, um novo tempo só é possível diante da palavra de Jesus, da obediência. Obedecer